Olá, meus amigos, eu sou Vinícius Oppone, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina, mestre em Direito e seu professor neste projeto da Verbo ou Jurisprudência em Pauta. E hoje, meus amigos, eu vou pedir licença para vocês para começar deixando um recado para minha filhinha, para minha filha Ana, que nessa semana, nessa última sexta-feira, completou 8 anos de idade. E aí eu estou usando uma gravata bem especial, não sei se dá para pegar aí pela câmera, né, por conta da questão da luz, mas é uma gravata cheia de unicórnios, que é uma gravata que eu uso apenas um dia ao ano, justamente no aniversário dela. Então fica aqui meus parabéns, né, que vão ficar eternizados aqui no YouTube, meus parabéns para minha filha, o grande amor da minha vida, a nossa princesa aqui de casa. Papai te ama muito, meus parabéns novamente. Lembre-se sempre que quando o papai está aqui trancado no escritório, no estúdio, né, dando aula, ele está fazendo aquilo que é importante para o seu futuro. E o papai te ama muito, você é uma criança muito especial, é a alegria e o amor das nossas vidas aqui do papai e da mamãe, tá bom? Um beijo para você, minha filha. E aí, agradecendo a gentileza de vocês, meus alunos, que me permitiram esse minutinho para minha filhota, eu quero começar o nosso encontro, esse episódio novo do Jurisprudência em Pauta, em que a gente vai trabalhar com alguns julgados do último informativo do Supremo Tribunal Federal. E aí, turminha, eu quero começar com vocês, escondendo essa cara feia no canto superior direito da sua tela. A gente vai seguir para o episódio de número 96. Antes disso, as redes sociais à disposição de vocês, fiquem bem à vontade, me chamem por lá. Eu atualizei nessa semana o material aqui no grupo do Telegram, né? Às vezes as coisas são tão corridas que eu não consigo chegar no grupo do Telegram para colocar os PDFs das aulas, mas fiquem tranquilos que tudo vai chegando lá aos pouquinhos. E o Instagram à disposição de todos vocês, tá bom? Vamos seguir então para o nosso episódio número 96, informativo 1174, meus caros. Nesse informativo nós vamos destacar os principais julgamentos, a gente vai ver praticamente ele na sua íntegra. O que ficar de fora são aqueles temas que não são relevantíssimos para concurso, né? Então vamos começar a trabalhar, a gente vai ter julgamentos de diversos perfis que vão nos permitir fazer revisões importantes, absorver conteúdo novo e, claro, finalidade principal do nosso projeto, manter-se atualizado. Vamos lá, começando com a ADI 6955. ADI 6955, meus caros. Um julgado importante para direito constitucional e também para direito ambiental. A gente vai ver, meus caros, nessa ADI, basicamente uma discussão sobre uma lei estadual regrando agrotóxicos, uma lei lá do Rio Grande do Sul. E é muito importante você enfatizar os julgamentos do Supremo em direito ambiental. Não é uma das matérias, não é uma matéria que chega com muita frequência no Supremo Tribunal Federal. Então, quando chega, o examinador lá de ambiental faz miséria, né? Pega esse julgado do Supremo e vai te encher o saco com ele por meses. Em várias provas, as bancas vão ficar olhando para esse julgamento aqui. E um tema sempre muito sensível, muito agudo, o regramento normativo sobre agrotóxicos. Para a gente poder compreender a discussão que eu vou apresentar na sequência para vocês, eu quero revisar basicamente duas premissas bem tranquilas. Uma primeira premissa sobre competência legislativa, para versar sobre essa matéria, e uma segunda premissa relativa à proteção constitucional ao meio ambiente e especificamente o princípio da vedação do retrocesso em matéria ambiental. Sobre competência legislativa, meus caros, muito tranquilo, né? A gente tem o regramento constitucional de repartição constitucional de competência, a gente tem lá os artigos 22, 24, 25 e 30 da Constituição Federal, fazendo uma divisão dos pacotinhos de competência legislativa para os 3 níveis da nossa federação: União, Estados DF e municípios. A gente vai ter pacotes de competência privativa, por exemplo, pela União, lá no artigo 22, mas a gente vai ter, e esse é o nosso foco aqui, o espaço de competência legislativa compartilhada, a denominada competência legislativa concorrente, as matérias descritas lá no artigo 24 da Constituição Federal. E nesse artigo 24, para esse julgamento, eu quero destacar com vocês os incisos 6º e 12.
6º e 12, porque eles versam basicamente sobre a competência legislativa concorrente para proteção à saúde e também proteção ao meio ambiente, ou proteção ao meio ambiente e defesa da saúde, para a gente ficar mais conectado à literalidade do texto constitucional. E atentem-se para esse combo. Muitas vezes, nós temos legislações no âmbito dos estados ou legislações editadas com base no artigo 24 da Constituição Federal que vão articular matérias que se sobrepõem, meio ambiente e defesa da saúde. Claro, né? A qualidade da proteção ao meio ambiente repercute muito no bem jurídico saúde, na fruição do direito à saúde. Então aqui a gente tem artigo 24, competência legislativa concorrente, para legislar sobre proteção ao meio ambiente e defesa da saúde. Como se trata de competência legislativa concorrente, nós vamos ter aquele condomínio legislativo, em que a União legisla em uma lei federal versando sobre normas gerais para aquela matéria e os estados vão exercitar uma legislação, vão exercitar uma competência em caráter supletivo. Os estados vão poder sim legislar sobre aquelas matérias, desde que respeitando as normas gerais constantes de leis federais. Tudo bem tranquilo aqui, nada de novo, matéria bem redondinha nos nossos estudos aqui dentro do Jurisprudência em Pauta. Veja que a premissa é clara, mas por vezes a aplicação, né, dessa ideia é difícil, porque a gente vai ter que, em muitos casos concretos, quando a gente examina, por exemplo, uma lei estadual, a gente vai ter que ver até onde que a lei estadual pode regrar uma determinada matéria, considerando-se a lei federal de normas gerais. Então, a ideia é tranquila, mas na prática, às vezes, as coisas engrossam um pouquinho. A dificuldade vem à tona na prática, quando a gente vai ver o legislador estadual trazendo à tona uma legislação que vai dialogar, vai fazer interface com alguns aspectos da Lei Federal de Normas Gerais. Aí nesse ponto, que é bastante casuístico, a gente vê as ideias entrando em choque, tá bom? Primeira premissa na mesa, bem tranquila. Segunda premissa que eu trago para vocês, também muito básica, é o reconhecimento pela Constituição Federal de um direito à proteção ao meio ambiente, ou de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsão central do artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de natureza meta-individual, de titularidade coletiva. Todos na sociedade têm este direito. E é um direito fundamental, muito embora não esteja catalogado no título 2º da Constituição Federal, que traz os direitos e garantias fundamentais, é tido pelo Supremo Tribunal Federal, sim, como um direito fundamental. Ele está previsto na Constituição Federal e o Supremo já disse que o rol de direitos fundamentais não se limita àquele constante do artigo 5º, nem mesmo ao título 2º. Você vai encontrar direitos fundamentais esparramados no texto constitucional. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um desses exemplos. E deste direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado vai decorrer um conjunto de deveres de proteção a esse direito. E esses deveres se projetam ao poder público, ao Estado como um todo, e também à própria coletividade. Por essa razão que muitas atividades privadas recebem restrições, limitações para resguardar a proteção ao meio ambiente. E uma última nota sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é que ele tem um caráter intergeracional. As presentes gerações devem se atentar para a proteção ao meio ambiente para permitir a fruição desse direito hoje, mas também para as futuras gerações. Então, há um dever de defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O caráter intergeracional da proteção ao meio ambiente, tudo isso está lá esparramado no artigo 225 da Constituição Federal. E aí, meus amigos, um ponto que eu quero conectar aqui com a proteção ao meio ambiente é o denominado princípio da vedação de retrocesso em matéria ambiental. O princípio da vedação do retrocesso, ou a vedação ao retrocesso,
é um tema um pouquinho mais sensível em direito constitucional, na teoria geral dos direitos fundamentais. A gente tem várias colocações para trabalhar aqui, mas eu quero nichar, especializar, focar a aplicação desse direito especificamente em matéria ambiental, porque é uma aplicação que tem algumas particularidades que eu preciso que você leve em consideração. Então, o primeiro ponto que você precisa se recordar é que este é sim um princípio articulado, reconhecido, trabalhado tanto pela doutrina quanto pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar a proteção ao meio ambiente. Não é um princípio expresso, dito literalmente no texto constitucional, é um princípio implícito, extraído do texto constitucional. E, por meio do princípio da vedação ao retrocesso ambiental, em matéria ambiental, a gente vai ter uma régua, um critério para examinar as alterações legislativas que modificam o grau de proteção ao meio ambiente. A Constituição Federal dá um comando nítido de que o poder público deve preservar e promover o meio ambiente. Essa proteção por parte do poder público vai ser depois especificada lá no parágrafo 1º do artigo 225, já disse isso para vocês, né? Em outros encontros, o artigo 225 no caput dá o direito ao meio ambiente e confere o dever ao Estado e à coletividade. No parágrafo 1º, a Constituição Federal, desse artigo 225, a Constituição Federal vai lá e dá uma série de ferramentas para o Estado, uma série de incumbências para o Estado se desincumbir, para o Estado cumprir esse seu dever constitucional. E muitas daquelas ferramentas vão ganhar vida por meio de lei, claro, reserva de lei regendo a atuação do Estado brasileiro como um todo. E aí, meus caros, a gente tem um problema de ordem constitucional que se faz presente sempre que o Estado edita uma lei estipulando uma determinada proteção ao meio ambiente, um determinado regramento protetivo ao meio ambiente, e por algum motivo, no momento subsequente, esse regramento vai ser alterado, vai ser decotado um determinado aspecto, vai ser alterado um determinado ponto, né? Vai ser alterado um determinado ponto. Então a gente tem aqui, minha canetinha nova está me deixando na mão aqui, logo logo ela vai encontrar um destino certo, que é o lixo, né? Então a gente tem a canetinha parou de funcionar, pessoal. Espera aí, vamos lá. O que deu com você? Acho que está sem bateria. Tudo bem, vamos sem caneta, para não se irritar. Então a gente tem o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, em matéria ambiental, que funciona como uma espécie de régua para examinar a adequação, a conformidade constitucional de alterações legislativas. Então a gente tem uma determinada lei que cria um regramento ambiental e aí essa lei, com o passar do tempo, vai sofrer alguma alteração, seja para decotar, para tirar um pedacinho dessa proteção, seja para mudar o perfil da proteção em algum aspecto. E aí muitas vezes a discussão que se coloca é a seguinte: será que essa alteração legislativa não está diminuindo o tamanho, a qualidade, não está degradando a proteção ambiental até então existente? E aí é nesse contexto que vem à tona o princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental. Então, é um princípio muito trabalhado pela doutrina de direito ambiental, muito trabalhada pela doutrina de direito constitucional, que basicamente vai articular a ideia de que, sim, são possíveis alterações legislativas em leis que regulam o meio ambiente, porém essas alterações legislativas não podem reduzir injustificadamente o nível de proteção ambiental já consolidado. Então, pelo princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, articula-se a ideia de que, sim, são possíveis alterações na legislação ambiental, porém, essas alterações não podem levar a uma redução injustificada do nível de proteção ambiental até então consolidado. Veja, nós não estamos dizendo que não pode nunca mexer na lei, pode sim, então pode em algumas oportunidades, em alguns momentos, e o que não pode é haver uma alteração, uma redução injustificada ao nível de proteção ambiental. Então, em caráter excepcional, desde que haja
justificativa, vai poder haver sim alteração na legislação ambiental e alterações que reduzem ou que relativizam um pouco do nível da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, desde que haja justificativa. Então, em síntese, o que o princípio da vedação retrocesso em matéria ambiental exige é uma análise de proporcionalidade. Uma análise de proporcionalidade quando a gente tem uma legislação, uma alteração legislativa que vai flexibilizar as normas ambientais. E independentemente da construção que se quer colocar, o núcleo de proteção, a essência da proteção tem que ficar de pé, tem que ficar incólume, tem que passar, tem que continuar sendo protegido. Tema difícil, sensível, com muitas nuances, o que dá para falar de maneira genérica são essas considerações. Avançando para a nossa próxima premissa, como é uma matéria bastante específica, meus caros, eu vou trazer uma premissa aqui com vocês, apenas informativa, né? Nós vamos examinar na DI 6955 uma lei estadual em matéria de agrotóxico. Disse para vocês que esse regramento, essa matéria, está dentro da previsão da competência legislativa do artigo 24, competência legislativa concorrente. Então, nessa matéria vai haver uma lei federal de normas gerais e com ela vão conviver diversas leis estaduais regrando, suplementando a legislação federal no âmbito de cada estado em matéria de agrotóxico. Então a gente tem uma lei federal hoje, né? A lei federal vigente é a Lei 14.785 de 2023. Mas a época do surgimento da lei que é objeto dessa DI, nós tínhamos em vigor, a Lei 7.802 de 1989. Então essa lei aqui foi revogada pela lei de 2023, mas grosso modo, meus amigos, a lei estadual, à época, dialogava com essa lei federal aqui, hoje revogada, de normas gerais. Então só por isso que eu estou fazendo esse recorte histórico. E aí, meus caros, como é que funciona, né? Qual que é o ponto do regramento normativo sobre agrotóxicos que a gente vai ter que ver? O registro, a exigência de registro de agrotóxicos. Então, veja, a lei federal exige o registro de agrotóxicos em diversos órgãos federais. Então, na Anvisa, no IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente, a gente vai ter vários regramentos de registro, de validação de um agrotóxico por parte dos órgãos federais, E aí, meus caros, o ponto específico aqui, que vai dar ruído nessa daí, é o seguinte. Vamos imaginar que um determinado agricultor quer importar um agrotóxico, comprar um agrotóxico produzido fora do Brasil. A questão que se coloca é a seguinte: será que esse agrotóxico que vai ser importado precisa ter registro no país de origem? A lei federal não exige registro de agrotóxico importado. O que aconteceu foi o seguinte: alguns estados, dentre eles o Rio Grande do Sul, passou a exigir, na sua legislação suplementar nessa matéria, que os agrotóxicos importados a serem empregados nos limites daquele estado, no caso do Rio Grande do Sul, também precisariam ter o registro no país de origem. Uma autorização lá no país de origem. Então, a gente tem, lei federal não exige que o agrotóxico tenha registro no país de origem, o agrotóxico tem que ter registro aqui nos órgãos federais, é a previsão da lei federal. E aí alguns estados vieram no espaço de competência legislativa suplementar, disseram o seguinte: se você quiser importar um agrotóxico para usar no nosso estado, além, claro, de observar a Lei Federal de Normas Gerais, esse agrotóxico tem que estar registrado nos órgãos federais, esse agrotóxico também vai ter que ter um registro, uma autorização lá no país de origem. Uma lei estadual do Rio Grande do Sul foi lá e passou a exigir esse requisito. Ótimo. Aí o que aconteceu? Uma lei estadual complementar, ou melhor, uma lei estadual no momento subsequente, foi lá e retirou a exigência até então existente.
Então, a lei federal não exigia, vem uma lei federal, passa a exigir, vem uma nova lei estadual e deixa de exigir esse requisito complementar, esse requisito extra de registro, de autorização de uso do agrotóxico lá no país de origem em caso de importação. Aí vem a discussão, né? Será que essa lei estadual nova, que deixou de exigir a autorização lá no país de origem do agrotóxico importado, será que essa lei nova que fez isso é constitucional na perspectiva do princípio a vedação ao retrocesso em matéria ambiental? Essa é a discussão central nessa ADI 6955. Bem peculiar, né, pessoal? Bem peculiar. E além disso, além dessa discussão, à luz do princípio da vedação ao retrocesso ambiental, o retrocesso socioambiental, também se discutiu um pouquinho questões relativas ao processo legislativo dessa lei estadual. Porque a lei estadual veio por iniciativa do governador do estado e ele suscitou um regime de urgência na aprovação dessa lei estadual. E aí o legitimado ativo disse, olha, essa lei estadual que deixou de exigir o registro do agrotóxico importado lá no país de origem, ela foi discutida a toque de caixa lá na Assembleia Legislativa. Não houve um espaço de maturação democrática da discussão no Legislativo por conta do regime de urgência. Aceleraram demais o processo legislativo. E aí essa lei também teria esse vício de processo legislativo por falta da devida deliberação, de lastro democrático dentro do processo legislativo. Então, dois problemas, um de forma, nesses termos, e um de conteúdo relativo ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental, ou em matéria ambiental, ou vedação ao retrocesso socioambiental. Fechado? Esses dois pontos a gente vai examinar aqui nessa ADI. Vamos ver a resposta do Supremo Tribunal Federal. Começando, meus caros, pela questão de processo legislativo que foi debatida, né? Veja, isso não saiu na ementa, isso não saiu no informativo em si, no texto informativo, então se você estiver lendo o informativo aí do lado você não vai encontrar, mas saiu na ementa do julgado, tá bom? Então eu sempre tento trazer o estudo mais completo, indo além do informativo para vocês, por isso que eu decoto, por isso que algumas coisas do informativo eu não trabalho, porque aquilo que eu trabalho eu vou longe. E aí o Supremo teve que olhar o processo legislativo, né? Ele olhou o processo legislativo daquela lei estadual e não identificou nenhum prejuízo ao regular andamento do processo legislativo, não verificou uma discussão assodada no âmbito do Legislativo, da Assembleia Legislativa. E aí o Supremo traz um argumento muito importante aqui, né? Que é a história do regime de urgência. O regime de urgência, meus caros, é uma perspectiva existente dentro do processo legislativo trazido pela Constituição Federal, previsto lá no artigo 64, parágrafo 1º. Então, o presidente da República pode suscitar o regime de urgência para projetos de lei que ele apresenta lá no âmbito do Congresso Nacional, e esse regime de urgência faz com que o Congresso Nacional trabalhe de maneira focada naquele projeto de lei. Então, existe um regramento de prazo que faz o projeto andar mais rápido. Então, o Legislativo, se ele não se manifestar em até 45 dias sobre o teor daquele projeto, vai haver o sobrestamento de todas as demais deliberações da Casa Legislativa, até que, claro, se faça a votação. Nesse sobrestamento são ressalvadas apenas os processos legislativos que tenham prazo constitucional determinado. Melhor exemplo, medida provisória. Então é uma forma de falar ao legislativo, você não vai fazer mais nada a não ser examinar esse projeto de lei que está sob regime de urgência. Salvo aquilo que também tem prazo na Constituição, melhor complementação são as medidas provisórias. Esse é o regime de urgência, está previsto no artigo 64, parágrafo 1º da Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal entende que essa técnica, esse instrumento, vai poder se fazer presente também no âmbito do processo legislativo de estados e municípios. Então, o regime de urgência em si, por ter previsão constitucional e ser extensível ao regulamento dos estados, ao processo legislativo dos estados, não macula, não cria vício de inconstitucionalidade em projetos de lei, porque é um instituto
constitucionalmente previsto. E aí o Supremo também foi lá examinar o processo legislativo em si. Ele viu que teve audiências públicas, foram ouvidas autoridades. Então não foi o projeto entrou num dia, saiu do outro, não teve tempo de discutir. Não. Ele foi acelerado por conta do regime de urgência, mas teve discussão legislativa. Então o Supremo não reconheceu inconstitucionalidade formal nesse projeto de lei, tá bom? Então vou deixar aqui o trecho para vocês, olha lá. A tramitação do projeto de lei que ensejou a lei impugnada permitiu o debate democrático sobre a matéria, conforme demonstram os documentos dos autos, sendo certo que o regime de urgência requerido pelo governador, lá do artigo 62 da Constituição Estadual, é análogo àquele previsto na Constituição Federal. Outro sim, depreende-se que uma das principais razões para a apresentação do referido projeto foi buscar harmonizar a legislação estadual com a legislação federal concernente àquela matéria. Vamos lá para o próximo ponto, então. Agora vamos ver a discussão sobre o ponto de vista da vedação ou não ao retrocesso ambiental ou retrocesso socioambiental. E aqui, meus caros, a gente tem um típico julgamento do Supremo que faz a análise ponderada, a análise de proporcionalidade de todo o regramento ambiental que influencia nas atividades econômicas, né? Isso é muito comum que haja um combo de análise. Proteção ao meio ambiente, defesa à saúde e livre iniciativa, ou basicamente livre iniciativa, desenvolvimento da atividade econômica, né? São aspectos que muitas vezes estão articulados em legislações com esse perfil. E aí o Supremo, sempre que enfrenta esse tipo de discussão, ele traz essa equação, ele articula essa equação. Olha, sim, a Constituição Federal impõe o dever de proteger ao meio ambiente, mas a proteção ao meio ambiente não é um bem jurídico isolado no texto constitucional. A proteção ao meio ambiente tem que conviver com outros valores que são também constitucionalmente articulados, como o da livre iniciativa, o do desenvolvimento nacional, a redução de desigualdades, previsões lá do artigo 170 da Constituição Federal, que rege a ordem econômica, objetivos da República Federativa do Brasil, artigo 3º. Então, leis com esse perfil, que com o escopo de proteger o meio ambiente, repercutem no desenvolvimento de atividades econômicas, precisam ser pensadas em busca de um necessário equilíbrio entre a proteção ao meio ambiente e a viabilidade econômica e social das atividades econômicas que são importantes. E, como fiel dessa balança, a gente tem aquela construção do princípio da vedação ao retrocesso socioambiental. Porém, como eu já expliquei para vocês na premissa, esse princípio não é absoluto. A ideia de vedação ao retrocesso socioambiental não impede toda e qualquer alteração de uma lei que protege o meio ambiente. O que não pode é haver uma alteração legislativa que, ao relativizar a proteção ambiental, o faça de maneira injustificada e que também o faça de modo a prejudicar o núcleo essencial da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, em outras palavras, falando falando de maneira afirmativa, é sim possível leis que alteram a proteção ao meio ambiente, desde que essa alteração, ao influenciar, ao impactar o nível de proteção, não seja uma alteração injustificada e desde que não ataque o núcleo essencial, não inviabilize propriamente a proteção ao meio ambiente. E aí, fazendo esse teste, com essa lente, com esse critério, o Supremo não verificou nenhuma inconstitucionalidade material naquela lei estadual que deixou de exigir o requisito de registro no exterior daquele agrotóxico importado. Por quê? Basicamente porque o mecanismo de proteção nacional continuou 100% em vigor. A lei federal nunca exigiu esse registro lá no exterior, exigia apenas o registro aqui no Brasil, e a lei estadual inventou essa moda e agora está desinventando, e isso não ataca a proteção essencial ao meio ambiente, porque os agrotóxicos importados continuarão tendo a necessidade de registro perante os órgãos federais. Fechado? Então, aqui o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade formal, a constitucionalidade também material, né? Também material. E
A corte, nesses casos, sempre tem que ter bastante zelo, né, meus caros? Imagina, se o Supremo leva a vedação retrocesso socioambiental a últimas consequências, ele estará petrificando a legislação como um todo. Esse é um ponto muito importante da vedação retrocesso. Ela precisa ser tratada de maneira relativa, senão, por via transversa, o Supremo Tribunal Federal vai estar elevando a condição de cláusula pétrea, praticamente, uma lei, um ato normativo de status inferior à Constituição. Uma lei vai ter um status de cláusula pétrea, praticamente. Então, o Supremo tem que, sim, garantir para preservar a efetividade dos direitos fundamentais, da proteção ao meio ambiente, mas não a ponto de impedir modificações legislativas que não ataquem, que sejam justificáveis e que não ataquem o núcleo essencial. Então, o Supremo disse, na prática, o que o Estado está fazendo é tirar uma exigência que ele mesmo inventou lá atrás, e essa exigência que foi colocada e agora retirada não afeta as normas federais, as normas gerais previstas na Lei Federal de Agrotóxico e não prejudicam a proteção ao meio ambiente. Vejam que interessante, diminuiu um pouquinho a proteção ao meio ambiente? Diminuiu, né? Um requisito até então exigido deixou de ser esperado, deixou de ser exigido. Mas o sistema ainda como um todo é bom e eficiente? Sim. Portanto, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista material. Tá bom? Vamos ler essa construção porque ela é importante. Olha lá. A proteção ao meio ambiente deve coexistir com outros postulados constitucionais. Essa equação vem sempre à tona aqui, meus amigos, como livre iniciativa, desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e tal. E conforme a jurisprudência dessa corte, o princípio da proibição do retrocesso social não é absoluto e somente é violado quando houver ofensa ao núcleo essencial do direito fundamental já concretizado pela norma, de modo a esvaziar ou inviabilizar a eficácia desse direito, o que nem de longe é o caso aqui. Portanto, na espécie, embora a lei estadual tenha suprimido um requisito no que diz respeito a produtos agrotóxicos e biocidas importados, não passou a admitir de maneira indiscriminada a distribuição, comercialização desses produtos no território. Ela exige, além do cadastro nos órgãos estaduais competentes, o registro desses produtos no órgão federal competente, conforme a Lei Federal Nova de Agrotóxicos, que caminha na mesma linha da Lei Federal revogada, né? Aquela vigente à época da edição da Lei Estadual, a qual busca proteger, dentro dos riscos aceitáveis pela sociedade, a saúde e o meio ambiente, inclusive do trabalho. Então pronto, o sistema está de pé, está funcionando, preservado o núcleo essencial dos direitos fundamentais em jogo, saúde, meio ambiente e tudo certo com a lei estadual. Tá bom? Fechamos aqui, meus amigos. Vamos avançar. Fica o resuminho aí para vocês, né? Portanto, restou demonstrada a subsistência de um sistema eficaz de controle de proteção com a preservação do núcleo essencial de direitos fundamentais e, portanto, ADI improcedente. Fica o resumo aí para vocês. Fechado? Isso aqui vai cair, tá? Vai cair na sua prova. Vamos ver o próximo julgamento, meus caros. Vamos avançar agora. A gente vai avançar para dois julgados. Esse 2 e o 3 são julgados importantes. Para direito constitucional e para direito administrativo também. E são julgados não tão recorrentes no âmbito do Supremo, que a gente vai ver aqui, a gente já explorou em um ou outro episódio do Jurisprudência em Pauta, mas diferentemente de competência legislativa, que a gente vê quase todo informativo, aqui a gente vai ver um julgamento relativo à composição dos tribunais de contas estaduais, processos de escolha dos conselheiros, a substituição de conselheiro por auditor, tudo isso no âmbito dos estados, mas que vão precisar de uma revisão sobre como que isso funciona no âmbito da União, no Tribunal de Contas da União, tá bom? Então, neste e no próximo julgamento, nessas duas ADIs, a gente vai estudar basicamente Tribunal de Contas, no tópico específico composição do Tribunal de Contas no âmbito dos estados, que vão nos exigir uma revisão sobre a composição do Tribunal de Contas no âmbito da União. Fechado? Vamos lá. Para a gente entender o objeto, a discussão da ADI 5276, eu quero revisar com vocês, primeiramente, uma questão bem específica, né, relativa à composição do Tribunal de Contas da União e
a forma de escolha dos ministros que integram o Tribunal de Contas da União. Então vamos começar de maneira bem receita de bolo, aspectos objetivos, não tem muita viajação doutrinária, teórica aqui, é receita de bolo. Quantos são, de onde vem, como é que escolhe, bem tranquilo. O TCU, guarda comigo, é composto por 9 ministros. 9 ministros. Então, 9 pessoas integram o Tribunal de Contas da União e eles são designados de ministros. Desses 9, 6 são escolhidos pelo Congresso Nacional. E a escolha oriunda do Congresso Nacional não oferece tantos desafios. 3, porém, são escolhidos pelo Presidente da República. E em relação a eles, nós temos um detalhamento de como deve se dar a escolha pelo Presidente da República daquelas 3 cadeiras, das 9 no total, de ministros do Tribunal de Contas. E o detalhamento desse procedimento você vai encontrar no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal, particularmente no inciso 1º, que fala lá, olha, 1/3 dos 9, então 3 dos ministros do TCU, são escolhidos pelo Presidente da República. São escolhidos pelo Presidente da República e precisam ter aprovação do Senado Federal, é o primeiro ponto. E aí, o que a Constituição faz logo na sequência? Ela esclarece a origem desses 3 escolhidos. A Constituição diz assim, 2 vão alternadamente ser escolhidos dentre os auditores de contas, que são servidores do TCU, e membros do MP de contas que oficiam perante o Tribunal de Contas da União. MP de contas, aquele MP, Ministério Público, de contas, que trabalha especificamente dentro do Tribunal de Contas, artigo 130 da Constituição Federal. Então, dos 3 que são escolhidos pelo presidente, 2 virão alternadamente dos auditores que trabalham no TCU e membros do Ministério Público de Contas perante o TCU. E o terceiro vai ser de livre escolha do presidente da República. Agora, afunilando ainda mais, quando a gente tem o detalhamento daqueles 2 que vêm dentre auditores e membros do Tribunal de Contas, a Constituição estipula o regramento. Será que o Presidente da República pode ir lá, me dá a lista dos auditores, me dá a lista dos membros do MP de Contas? Eu vou chamar o fulano e o beltrano, está indicado. Será que pode ser assim? Não. A Constituição dá um passo adiante e constrói um procedimento específico, que envolve uma fase prévia, em que o próprio Tribunal de Contas da União vai fazer uma lista tríplice de nomes dentre o conjunto de auditores e uma outra lista tríplice de nomes dentre os membros do MP de Contas e vai apresentar essa lista para o Presidente da República. E aí o Presidente da República vai fazer a escolha a partir dessa lista tríplice. E aí eu disse que o ponto era bem específico. A Constituição também detalha como que essas listas tríplices devem ser organizadas. Elas devem ser organizadas utilizando-se dos critérios de antiguidade e merecimento de modo alternado. Então vamos imaginar o seguinte: abriu uma vaga de ministro do TCU que deve ser preenchida por escolha do Presidente da República, oriunda a ser preenchida por escolha do Presidente da República, especificamente decorrente de membros, de auditores do Tribunal de Contas. O que o TCU faz? O TCU vai lá, pega a relação de auditores e vai fazer, por exemplo, agora uma lista por antiguidade. Faz lá, põe os 3 mais antigos e dá na mão do Presidente da República, ele escolhe. Daqui a alguns anos vai abrir essa vaga de novo, uma vaga de ministro do TCU, de escolha do Presidente da República, no segmento de auditores do TCU. A lista anterior foi organizada por antiguidade, não é?
Então, a lista nova tem que ser organizada por merecimento. Merecimento. Então, esse é o procedimento. As 3 vagas do TCU escolhidas pelo presidente da República têm todo esse detalhamento. 2 vão ser escolhidas dentre auditores e membros do Tribunal de Contas, uma livre pelo presidente da República. As listas de auditores e membros do Tribunal de Contas, melhor, a escolha escolhido dentre auditores e membros do Tribunal de Contas. Como é que o presidente escolhe? Ele pode pegar quem ele quiser? Não. O próprio Tribunal de Contas da União vai fazer uma lista tríplice de auditores e de MP de contas. E essas listas tríplices são organizadas como? Alternadamente, utilizando-se dos critérios de antiguidade e merecimento. Fechado? É um rolê, né? É uma confusãozinha aqui, mas é receita de bolo. É só você estabelecer o passo a passo aqui, decora, entende a racionalidade do procedimento constitucional e, tranquilo, segue o barco. Fechado? Revisado o regramento do Tribunal de Contas da União. Tudo isso para a gente revisar o Tribunal de Contas da União. Como é que funciona para o Tribunal de Contas dos Estados? Como é que funciona para o Tribunal de Contas dos Estados? Beleza. Lembra lá do regramento da Constituição Federal para o Tribunal de Contas dos Estados? A Constituição Federal versa sobre o TCU. E apenas lá no artigo 75 da Constituição Federal é que a Constituição faz uma alusão aos tribunais e conselhos de contas no âmbito dos estados e municípios. E lá no artigo 75, caput, a Constituição Federal prevê, olha, aplica-se no que couber o nosso regramento aqui do TCU para os tribunais de contas dos estados. Artigo 75, caput, uma norma de simetria expressa, mandando aplicar aquilo que a Constituição Federal desenhou para o modelo federal para o desenho do modelo estadual. Isso está no caput do 75. E no parágrafo único do 75, da Constituição Federal, a gente tem a única baliza objetiva, concreta, que a Constituição Federal deu para os tribunais de contas estaduais. Porque o resto é tudo por simetria. A Constituição foi lá no parágrafo único do artigo 75 e disse: Tribunal de Contas Estadual vão ter 7 membros, os 7 conselheiros. Então a gente termina de estudar a Constituição Federal sabendo isso. Tudo guardado as devidas proporções, naquilo que for cabível. A gente aplica o desenho do TCU para o TCE e, especificamente, no que toca ao número de membros do TCE, vão haver 7 conselheiros. Ponto. É isso que a gente tem da Constituição Federal. É bom? É bom. É suficiente? Não. A gente já tem um problemão imediatamente, né? Que é o seguinte, tá bom, TCE 7 conselheiros. E como é que eu distribuo essas vagas? Porque lá no TCU eram 9, 1/3 para o presidente, com aquela confusão toda lá, e 2/3 para o Congresso. Então 3 para o presidente, naqueles termos que eu expliquei, 6 para o Congresso. Agora são 7, o que eu faço? Como é que eu distribuo essas vagas? Quem escolhe quem? Vem o Supremo Tribunal Federal e já resolve essa grande confusão, porque deu muita confusão mesmo, a ponto de precisar de uma súmula. Súmula 653. Súmula 653. Um Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 vêm da Assembleia Legislativa e 3 vêm do Poder Executivo Estadual, ou seja, o governador do estado. E ele vai ter que indicar um entre auditores, outro dentre membros do MP de contas e um terceiro a sua livre escolha. Beleza. 7, 4 da Assembleia, 3 do governador, dos 3 do governador, um dentre auditores, outro dentre membros do MP de contas e um terceiro de livre escolha. Aí aqui para o governador acabou ficando bem parecido, né, do regramento do presidente da República. Ótimo. E aí vem a pergunta, tá, e como é que funciona a escolha pelo governador do estado? Será que ele pode ir lá, me dá a lista dos membros do MP de contas aí? Ah, gostei do Zezinho, vou chamar ele. Me dá a lista dos auditores do MP do TCE aí. Ah, gostei do João, vou chamar ele. Será que pode haver uma livre escolha? Não pode. Princípio da simetria, artigo 75 caput. Aplica-se no que couber o desenho do TCU para o TCE. Como é que é o desenho do TCU para que o chefe do executivo faça a escolha dos seus indicados? Lista tríplice. Traz a lista tríplice para cá também. Tribunal de Contas Estadual, na vaga lá dos auditores, vai fazer uma lista tríplice com critérios alternados de antiguidade e merecimento e vai dar na mão do governador, que escolhe.
A vaga do MP de contas. TCE faz uma lista tríplice, com critérios alternados entre antiguidade e merecimento, dá na mão do governador, o governador escolhe. A próxima vaga é de livre escolha do governador, ele escolhe quem ele quiser, desde que preencha os requisitos constitucionais. Ufa, tudo isso para chegar no objeto da ADI 5276. O que nós temos aqui na ADI 5276? Uma ADI ajuizada pelo Procurador-Geral da República, em que o objeto é uma lei estadual que previa que, em caso de empate entre os candidatos mais antigos para a formação da lista tríplice produzida pelo Tribunal de Contas Estadual, os membros do Tribunal de Contas Estadual, ou seja, os conselheiros, fariam uma votação secreta para a escolha. Olha que confusão, pessoal. Então, é uma lei estadual que está examinando, está regrando especificamente a formação da lista tríplice pelo Tribunal de Contas para municiar o governador da listinha possível de conselheiros oriundos dos auditores do Tribunal de Contas ou do MP de Contas. Quando a gente tem critério por antiguidade, pode dar empate. Os dois entraram na mesma data, no mesmo concurso. Tá, quem que vai então para a lista tríplice? Tem que ter um critério. Qual que foi o critério que o legislador estadual quis empregar? Ele falou, bom, deu empate, fecha as portas, votação secreta, os membros do TCU vão escolher, dentre os empatados, quem vai ficar na lista. Judiado, né? Bem meticuloso aqui, bem minúcia, né? Bem detalhe, filigrana de regramento. PGR entendeu que essa opção do legislador estadual é inconstitucional. Por quê? Porque quebra a racionalidade da Constituição. A Constituição estipulou critérios, antiguidade e merecimento. Quando o empate é uma possibilidade, mas o empate tem que ser resolvido dentro da racionalidade da Constituição, do critério que está lá em jogo. Não dá para introduzir um critério de desempate que se orienta por aspectos subjetivos, por uma valoração política dos próprios tribunais, dos próprios conselheiros do Tribunal de Contas. Esse critério subjetivo de valoração política, mediante votação secreta, fere a impessoalidade. Quebra a racionalidade do sistema da Constituição, que foi colocar na mão do governador listas orientadas por antiguidade e merecimento. Tá, mas e o que eu faço com o empate? Bom, o empate tem que ser resolvido por critérios plausíveis com a antiguidade, e não por um critério totalmente alheio, que é votação secreta, impessoalidade, subjetivismo. Não dá. Eu vou dar depois a resposta para vocês, tá? Como é que vão resolver esse empate aqui? O Supremo julgou essa lei inconstitucional. Já estou dando spoiler, vou falar para vocês depois como é que se resolve esse empate. Já dei o spoiler, né? As premissas dão mais trabalho do que o julgamento em si. O Supremo foi lá, examinou a lei estadual e reconheceu que a lei estadual é inconstitucional. Pessoal, qual é a razão da inconstitucionalidade? Bem simples, quebra da simetria, né? Quebra da simetria. Artigo 75, artigo 75, caput da Constituição Federal, manda aplicar para o Tribunal de Contas Estadual, no que couber, as normas da Constituição Federal sobre o TCU. Beleza. Nesse ponto específico, formação de listas tríplices pelo Tribunal de Contas para municiar o chefe do Executivo, para que ele faça a sua escolha, os critérios a serem empregados são antiguidade e merecimento, simetria constitucional. Quando der empate, pode introduzir um critério diferente daqueles que existem no âmbito da União? Não pode. Os critérios que orientam a formação dessas listas são antiguidade, merecimento e ponto. São critérios que valorizam objetividade, impessoalidade, valorização da experiência institucional daqueles nomes que vão compor a lista,
Quando a norma estadual vai e introduz um critério de votação secreta em caso de empate, ela está trazendo um critério de desempate com elementos políticos subjetivos, personalíssimos, pessoais, que quebram aqueles originariamente previstos pela Constituição Federal, que devem valer por simetria para o Tribunal de Contas dos Estados. Então, por isso, o critério cai por terra. A lei estadual é inconstitucional. Violação da simetria, violação da impessoalidade, que rege a administração pública como um todo, violação da própria isonomia entre os candidatos, já que o critério de desempate é alheio à antiguidade e merecimento, lei estadual tida como inconstitucional, tá bom? Vou ler aqui para vocês, essa é a síntese, né? O modelo de composição do Tribunal de Contas da União deve ser obrigatoriamente replicado no âmbito dos estados, do DF e dos municípios para a organização dos respectivos tribunais de contas, artigo 75 caput. Na espécie, o parâmetro de desempate preconizado pela norma impugnada destoa do modelo previsto lá no artigo 73, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, que é aquele que versa sobre as escolhas do presidente da República, né? Que usa como critérios alternados antiguidade e merecimento. Tá. A finalidade da Constituição Federal, ao impor a observância alternada de critérios de antiguidade e merecimento para determinados provimentos, é privilegiar, sobretudo, o critério cronológico objetivo, a experiência acumulada, o tempo dedicado à instituição, de modo a retirar, tanto quanto possível, o caráter político e subjetivo da escolha. Então, se o objetivo, a ratio da Constituição foi tirar o caráter político e subjetivo da escolha, o legislador estadual não pode reintroduzi-lo em um critério de desempate. Ainda que limitados a optar por 3 nomes entre aqueles já predefinidos na lista de antiguidade, a modalidade de votação da lei estadual pressupõe uma escolha por parte dos membros da Corte de Contas pautada em preferências pessoais, com a preterição do caráter cronológico objetivo pretendido pelo Constituinte. É uma lógica diversa, né? É uma lógica diversa daquela almejada pelo Constituinte na Constituição Federal. Então, com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão que dava essa autorização lá no âmbito do estado do Pernambuco, salvo engano, né? Beleza. E aí, por arrastamento, era uma disposição lá da Constituição Estadual, e por arrastamento também tirou um dispositivo tirou também uma expressão de um outro dispositivo que dialogava com esse ponto. Ótimo. Aí fica a pergunta, né? Sempre que eu examino esses julgados, eu sempre fico curioso. Tá bom, o critério de desempate selecionado não é bom. O que eu faço quando der empate? O Supremo disse, continua insistindo no critério da antiguidade. No critério de antiguidade. Ah, mas todo mundo entrou no mesmo dia. Eu tô lá com 2 auditores, que tem lá 20 anos de Tribunal de Contas, os 2 entraram no mesmo concurso, assinaram o termo de posse na mesma data. E aí, o que eu faço? Não tem mais antiguidade. A antiguidade é igual. O Supremo diz o seguinte, havendo empate entre os mais antigos, mesma data de ingresso, você olha para o concurso e pega o mais bem classificado. Por quê? Porque o mais bem classificado é um desempate orientado pelo merecimento, que é o outro critério objetivo articulado pela Constituição. Então, se o critério antiguidade não deu conta de fazer a lista, você agrega um critério de desempate consentâneo com aqueles objetivamente traçados pela Constituição. Se a antiguidade não deu conta, o que sobra? O merecimento. O merecimento. E o inverso também é verdadeiro, né? Se a gente fizer uma lista por merecimento que deu empate, qual que é o critério de desempate? A antiguidade. A antiguidade. Ah, professor, pode ter empate em merecimento? Pode. Muitas vezes tem. Digo em listas em geral, né? Até mesmo na movimentação nas carreiras de magistratura, Ministério Público, muito comum ter empate por merecimento. Aí o que vai valer? Vai valer a antiguidade. Vai valer a antiguidade. E aí veja que os critérios objetivos se complementam. E aí ninguém está inventando moda, trazendo um outro critério aberto a subjetivismo, a pessoalidade, a análise política. Está dentro do sistema constitucional. Ok? Fechado? ADI 5276 é um julgado difícil para entender muitos meandros. Se você lê isso aqui seco, a chance de você entender sozinho, né? É possível, claro, né? Mas dá mais trabalho, o tempo é maior.
Vamos ver a próxima, pessoal. A próxima ADI é 5587. ADI 5587. Mais um julgado sobre Tribunal de Contas dos Estados. Né? Tema importante para constitucional, para administrativo. As bancas adoram o Tribunal de Contas, né? Adoram. Mais um julgado sobre o Tribunal de Contas Estadual. Mais um julgado sobre composição do Tribunal de Contas Estadual. Muita coisa que a gente já viu antes, a gente vai reproduzir aqui. Vou ser bem rápido naquilo que for redundante, tá bom? Nesse caso, pessoal, na ADI 5587, a gente vai ter um julgamento desdobrado em dois grandes tópicos. O primeiro grande tópico diz respeito aos membros do Tribunal de Contas Estadual que são escolhidos, são indicados pelo governador do estado. Para isso, vale tudo que a gente já viu anteriormente, né? Então, veja, é aquela história toda. 9 ministros no TCU, 6 do Congresso, 3 do presidente. Como é que são os 3 do presidente? Os 3 do presidente, artigo 73, parágrafo 2º, inciso 1º. Vem um terço pelo presidente da República, com aprovação pelo Senado, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do MP de Contas, em lista tríplice elaborada, indicados em lista tríplice, indicados em lista tríplice pelo Tribunal de Contas da União, segundo o critério de antiguidade e merecimento. Então, composição do TCU, ponto de partida para a gente entender a composição do TCE. TCE, o que eu faço com ele? Eu primeiro entendo que tudo que aplica para o TCU aplica para o TCE, por simetria, artigo 75, caput. E aí, o artigo 75, parágrafo único, só faz o ajuste. Em vez de ser 9, serão 7 conselheiros. Primeiro problema que surge, de onde que eu indico? Como é que se indica os 7 conselheiros? Súmula 653 do Supremo. Dos 7, 4 vêm da Assembleia Legislativa, 3 vêm do governador do estado, e para os 3 do governador do estado, mesma dinâmica. Um entre auditores, outro dentre membros do MP, oriundos de listas tríplices elaboradas pelo Tribunal de Contas Estadual, e um terceiro de livre escolha do governador do estado. Bem tranquilo aqui, é exatamente o que nós já vimos anteriormente. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto que a gente vai rever uma outra questão aqui na ADI 5587. E qual que é o segundo aspecto, o segundo bloco de análise que a gente vai ter que fazer aqui? A segunda premissa, o segundo bloco de análise vai exigir a gente retomar uma premissa que de vez em quando vem à tona, né? Um regulamento bem específico lá de Tribunal de Contas, que diz respeito à figura do auditor no Tribunal de Contas. O auditor no Tribunal de Contas é o servidor, por assim dizer, né? O analista, por assim dizer, que integra o quadro técnico do Tribunal de Contas. Então, os processos vão ser julgados pelos ministros, mas o trabalho técnico dentro do Tribunal de Contas é conduzido principalmente por esses servidores que ocupam esses cargos importantíssimos, que são o cargo de auditor de contas. É um cargo público provido por concurso público, e esse cargo é tão relevante que uma das vagas escolhidas pelos chefes de executivo, como a gente viu, vai ser abastecida por um escolhido integrante desse quadro, do quadro de auditores. Fechado? Além disso, então, além do quadro de auditores ser a fonte de onde se terá a indicação de um futuro ministro ou conselheiro, além disso, a Constituição Federal, lá no artigo 73, parágrafo 4º, confere uma outra função para o auditor. O auditor também vai atuar em substituição a ministros do Tribunal de Contas. Então, olha lá, o auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular. E quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de um juiz do Tribunal Regional Federal. Então, olha só que bacana, esse cargo é tão relevante que tem as mesmas atribuições de um juiz de TRF, ou seja, de um desembargador federal, e quando tiver substituindo o ministro do Tribunal de Contas da União, vai ter as mesmas garantias e impedimentos que o titular. Então, vamos pegar lá, um ministro do Tribunal de Contas ficou doente, precisou tirar licença para tratamento de saúde por 3 meses. Deu vacância a ponto de ter que chamar um novo ministro? Não, não deu vacância, ele está afastado.
Dá para ficar 3 meses sem um ministro? Não, tem um acervo lá que precisa girar, o pleno está funcionando, tem que arrumar alguém para trabalhar no lugar dele. Quem vai substituir? O auditor. Fechado? Então, essas são as menções que a Constituição faz a essa figura importante que são os auditores no âmbito do Tribunal de Contas. E aí vem um ponto relevante que eu preciso que você revise comigo também. O que o auditor precisa ter para atuar como substituto do ministro? Isso aqui a doutrina e o Supremo Tribunal Federal já articulou, já deu essa resposta. O auditor, para substituir um ministro, precisa preencher os requisitos para ser ministro do TCU, que estão lá previstos no artigo 73 da Constituição Federal. Não mencionei antes, mas estou mencionando agora. Então, para um auditor substituir ministro, tem que preencher os requisitos do artigo 73 da Constituição Federal. Então, ele tem que ter mais de 35 anos e menos de 70, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos na área jurídica, contábil, econômica, financeira ou de administração pública, e 10 anos de exercício na função ou atividade profissional que articule, que demande esses conhecimentos. Estou falando de cabeça aqui os requisitos dos incisos lá do artigo 73. Então, para o auditor substituir ministro, tem que estar preenchendo os requisitos que são exigidos para ser ministro. Fechado. Só isso. Só isso. Beleza? Tranquilo. Premissas na mesa. Um sobre a composição do Tribunal de Contas Estadual. Outra premissa sobre a figura do auditor no Tribunal de Contas da União, que por simetria vai valer a mesma coisa para os estados, as duas premissas na mesa, vem para o objeto. Qual que é o objeto dessa DI 5587? Supremo examinou disposições de uma Constituição estadual, no caso era da Bahia, e de uma lei complementar estadual sobre o Tribunal de Contas daquele estado, ou seja, a lei orgânica daquele TCE, examinou disposições da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual que versavam sobre dois aspectos. Primeiro aspecto, os dispositivos permitiam ao governador primeiro indicar a sua vaga, fazer a escolha da sua vaga livre para conselheiro. Lembra lá, o governador tem 3 vagas. A Constituição diz para o presidente da República, alternadamente de auditor, membro do Tribunal de Contas, e a terceira é livre. A súmula do Supremo diz a mesma coisa. Auditor, membro do Tribunal de Contas e livre. A Constituição Federal veio lá e inverteu a ordem. Falou, não, primeiro livre, depois auditor, depois MP de Contas. Isso tem repercussão? Tem repercussão, né, pessoal? A gente sabe que às vezes as coisas, as alterações legislativas ocorrem com um endereço e nome certo. Qual que é a próxima vaga que vai ter no Tribunal de Contas Estadual? É uma próxima vaga, é do governador do estado. Qual seria a vaga, qual seria a origem do preenchimento dessa vaga nova para o governador? Seria de auditor do Tribunal de Contas Estadual. Mas o governador quer indicar alguém da sua confiança nessa vaga. Então vamos mudar a regra. Vamos falar que ele pode primeiro escolher a vaga livre. Mais ou menos isso que aconteceu aqui, tá bom? Estou usando de uma dinâmica ilustrativa para você entender que a ordem de nomeação importa. Então, as disposições da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual dizia que o governador primeiro podia fazer a sua indicação livre e depois, na segunda vaga e terceira vaga, ele pegava lá a turma já de dentro do Tribunal de Contas, dentre auditores e membros do Tribunal de Contas. Primeiro problema da lei foi esse. Segundo problema da lei, que também foi examinado aqui, exigiu-se do auditor que vai substituir o conselheiro requisitos extras, requisitos adicionais. E eram requisitos, pessoal, até legítimos. Então, o auditor que vai substituir o conselheiro não pode ter sofrido infração, sanção administrativa, sanção disciplinar. Não pode estar respondendo a PAD. Requisitos até compreensíveis, né? Mas, de todo modo, esses requisitos estipulados na legislação estadual não encontravam correspondência, não encontram correspondência no modelo federal. Não encontram correspondência. Então, basicamente, por quebra na simetria, esses dois aspectos do regramento estadual sobre o Tribunal de Contas daquele estado foram impugnados. Primeiro aspecto, possibilidade do governador indicar primeiro a sua livre escolha, o seu candidato de livre escolha. Segundo aspecto, esses requisitos extras
que se exigia do auditor para que ele fizesse a substituição de conselheiro. Enrolado também, né? Vamos ver qual foi o julgamento. Primeiro aspecto aqui, vamos ver. Primeiro aspecto. Será que pode deixar o governador primeiro indicar a sua livre nomeação e depois ir buscar a indicação de auditor e membro do Tribunal de Contas? O Supremo disse, não pode. Viola a simetria. O artigo 63, parágrafo 2º, inciso 1º, expressamente coloca uma ordem. Primeiro auditores, depois membros do Tribunal de Contas, membros do MP de Contas, alternadamente em lista tríplice organizada pelo tribunal de acordo com critérios de antiguidade e merecimento. A terceira vaga, que é a que sobra, é a de livre escolha. Essa inversão produzida pela legislação estadual é inconstitucional. É inconstitucional. Então, conforme a jurisprudência dessa corte, por força do princípio da simetria, o modelo federal de organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas, fixado pela Constituição Federal, é de observância compulsória pelos Estados-membros. Nesse contexto, a inversão redacional da sequência de indicação constante das normas estaduais impugnadas, 1 de livre nomeação e 2, alternadamente, pode ensejar interpretação incompatível com a Carta Magna. Beleza? Esses requisitos... beleza, esse foi o primeiro ponto. Então, não dá para fazer essa inversão. Segundo problema que sobrou, aquele dos requisitos extras para o auditor substituir conselheiro. Quais foram os requisitos articulados aqui? Basicamente, aqueles que eu já exemplifiquei. Ele não poderia estar respondendo a um PAD e não poderia ter sido punido por infração disciplinar. Tá bom? E também, salvo engano, exigiu-se aqui um tempo mínimo de serviço na própria Corte de Contas. Então ele tem que ser auditor já há tanto tempo para poder substituir. 3 requisitos adicionais que não encontram correspondência no modelo federal. Pode? Não pode. O Supremo disse que também viola a simetria. Também viola a simetria. Então olha lá, esses requisitos que eu exemplifiquei para vocês, além de não estarem contidos no 73, parágrafo 1º da Constituição Federal, impõe obrigação desproporcional para que auditores exerçam a substituição dos conselheiros, pois criam condições mais restritivas do que as necessárias para o exercício do cargo efetivo de conselheiro. Está exigindo do substituto mais do que se exige do titular. Não pode, quebra a simetria, lei estadual, portanto, padecendo desses problemas. Aí vamos lá. O que o Supremo fez aqui? Um baita de um dispositivo, né? O Supremo fez o seguinte, ele não vou ler o dispositivo, né? Ele usou da interpretação conforme para algumas das disposições da legislação estadual e para outras ele deu declaração de inconstitucionalidade mesmo. Então, para aquele dispositivo que invertia a ordem, ele deu interpretação conforme para falar, olha, de fato, o governador tem 3 escolhas à sua disposição. Só que a interpretação que permite a livre nomeação primeiro está errado, é contrário à Constituição. Vou dar uma interpretação conforme para que vocês aí no Estado observem a ordem previamente estipulada pela Constituição. Para outros dispositivos, ele declarou a inconstitucionalidade pura e simplesmente por atentar objetivamente, textualmente, aos requisitos constitucionais. E além disso, vou destacar com vocês efeitos prospectivos, né? Claro, alguns cargos de conselheiros, algumas substituições de auditores já realizadas com base no regulamento até então vigente, tem que ressalvar tudo aquilo que foi feito anteriormente à decisão para não ter um efeito em cascata. Então, aplicando a previsão do artigo 27 da lei da ADI, a lei 9868, por razões de segurança jurídica, efeitos prospectivos, a decisão vale da publicação da ata do julgamento em diante. Fechado? E com isso resguarda os conselheiros que já foram nomeados, que compõem o Tribunal de Contas. Fica aí o resuminho para vocês dos 2 blocos, né? Tanto da impossibilidade de inversão de escolha dos cargos oriundos, dos cargos selecionados pelo governador, como também daquelas exigências extras para o auditor substituir o conselheiro. E aí, meus amigos, a gente chega na 4ª e última ADI de hoje, a ADI 5894. Respira fundo, passa a régua, a gente já está na parte final desse nosso encontro, tá bom? ADI 5894. Julgado importante para direito tributário e para processo civil.
Mas é um jogadinho bem tranquilo, bem simples de se entender, pelo menos quando comparado com os dois últimos monstrinhos que a gente estudou, né? Para facilitar, eu já vou antecipar o objeto para vocês, que é um tema um pouco mais do dia a dia, assim, por assim dizer, né? Então vamos lá. O que o Supremo examinou aqui? O Supremo examinou, nessa ADI, um dispositivo lá do CPC, o artigo 659, parágrafo 2º, o parágrafo 2º do artigo 659. Basicamente foi esse o objeto da ADI. Eu tenho esse dispositivo aqui, pessoal, vou jogar na tela cheia para eu poder pegar meu vadimeco aqui, ó. O dispositivo diz o seguinte, ó: transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado formal de partilha ou elaborada carta de adjudicação e em seguida serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos. Agora, o ponto problemático. Intimando-se o fisco para lançamento administrativo do ITC, do Imposto de Transmissão e de outros tributos, porventura, é o ITCMD, né? O Imposto de Transmissão e de outros tributos, porventura, incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 662. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, deixa eu voltar aqui para a tela cheia, a gente está vendo, guardei meu vadimeco aqui, a gente está vendo o Supremo examinar um parágrafo do artigo, parágrafo 2º do artigo 659, que regra a partilha amigável celebrada entre partes maiores e capazes. Então, na partilha amigável celebrada entre partes maiores e incapazes, incide esse dispositivo que basicamente permite a homologação da partilha ou da adjudicação com a expedição, a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação, mesmo sem a comprovação, ou dispensando, na verdade, né, a comprovação da quitação do ITCMD e de outros eventuais tributos incidentes. Então, a ideia do legislador aqui do CPC foi permitir a lavratura do formal de partilha da carta de adjudicação, sem que seja necessária a comprovação do recolhimento do ITCMD. Ah, então não precisa pagar? Não precisa comprovar para lavrar o formal de partilha. O que faz para o pagamento? Comunica o fisco, a Secretaria de Fazenda Estadual, e ela vai lá e lança o tributo e se vira com o interessado. Tá bom? Beleza. Esse é o objeto. Discutiu-se, esse foi o objeto colocado na mesa. E quais foram os argumentos pela inconstitucionalidade dessa disposição? 2 argumentos que vão ser as nossas 2 premissas básicas. O primeiro argumento é bastante interessante. Disseram o seguinte para o Supremo: Supremo, o CPC violou a reserva de lei complementar que a Constituição exige para versar sobre normas gerais de direito tributário. O artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, exige lei complementar sempre que o conteúdo normatizado for normas gerais de direito tributário, que inclui criação, modificação, extinção de regras gerais sobre crédito tributário, sobre lançamento, sobre prescrição, sobre decadência. Tudo isso está dentro da reserva de lei complementar. E essa lei federal, o CPC, é uma lei ordinária que está impactando uma perspectiva de incidência, de cobrança, de lançamento do ITCMD. Está violando reserva de lei complementar. A lei, o CPC, lei ordinária, é inconstitucional por violar a reserva de lei complementar do artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. Primeiro argumento, né, e primeira premissa de inconstitucionalidade. Segundo argumento e segunda premissa de inconstitucionalidade, violação ao princípio da isonomia. Outro argumento interessante aqui, essa é uma ADI interessante, alguém criativo foi em busca dessa construção. O argumento é o seguinte: olha, o regramento tributário no Brasil, o artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal, exige isonomia tributária. Tratamento igual para contribuintes em situações equivalentes. A lei não pode tratar contribuintes em situações
análogas de maneira arbitrária. E aí, como essa disposição do CPC se aplica apenas a uma específica forma de transmissão patrimonial, né? É apenas no caso de uma partilha amigável entre partes maiores e capazes. Todas as demais situações de sucessão vão ficar presas a um regulamento diferenciado de prévia quitação do ITCMD para permitir a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação. Então está violando o princípio da isonomia tributária, está fazendo o tributo alcançar pessoas que estão em situações iguais de maneira diferente. Fechado? Essa é a segunda premissa e o segundo argumento, né, articulado aqui. Para a gente terminar, pessoal, as premissas, vou revisar com vocês de maneira bem superficial, né, esse instituto, né, rolamento sumário, expedição de formal de partilha, que é tópicos lá do direito sucessório. Nunca foi muito minha praia, tá, pessoal? Direito civil, eu gosto de parte geral e olhe lá. Né? De parte geral para frente, eu sou alfabetizado em direito civil. Então, vem comigo aqui no básico, que a gente precisa saber quando está tateando em campo que a gente não manda muito bem, ou não manja tanto. Então, arrolamento sumário, um dos institutos previstos lá pelo Código Civil, nada mais é do que um rito simplificado para inventário e partilha quando a gente tem herdeiros capazes e sem litígio, né, quando há consenso. O rolamento sumário é o contexto em que esse dispositivo se aplica. Além disso, tem o tal do formal de partilha. Eu só fui entender formal de partilha depois que eu trabalhei em família, trabalhei por alguns anos, né? Formal de partilha é um documento que o judiciário produz que permite a transferência formal dos bens aos herdeiros depois da decisão judicial. Então é um documento que formaliza a partilha, é o formal de partilha. E aí, a discussão que se coloca aqui é se o fisco, a discussão que se coloca aqui é o momento em que o fisco pode exigir a comprovação do pagamento do ITCMD no contexto desse procedimento do arrolamento sumário, que é para ser mais célere mesmo. E o CPC entendeu, o legislador ordinário federal entendeu que é possível postergar, não exigir a comprovação do pagamento do TICMD para fazer a lavratura do formal de partilha ou carta de adjudicação. E aí o legitimado ativo disse, não, essa escolha está errada. Está errada porque foi feita por uma lei inapropriada, uma espécie de lei inapropriada, ela é lei complementar, e está errada porque viola a isonomia. Vamos ver a visão do Supremo? E aí? Pessoal, o Supremo entendeu que a lei é constitucional. A lei é constitucional. Vamos ver o Supremo derrubando os dois argumentos, né? Primeiro, o Supremo olhou para a legislação e disse, olha, nós temos aqui uma lei de ordem processual. A natureza dessa lei é processual, é processo civil. A lei não está versando sobre aspectos materiais da obrigação tributária. Não está mudando em nada a incidência do ITCMD, não está fixando aspectos sobre lançamento, base de cálculo, fato gerador, nada. Não trata de aspectos materiais da obrigação tributária em torno do TICMD. É lei processual, não é lei tributária propriamente dita. A lei apenas versa sobre o procedimento do arrolamento sumário e permitindo que, após o trânsito em julgado dessa decisão, ou uma vez lavrado formal de partilha, o fisco é comunicado e vai poder fazer a sua operação de lançamento e cobrança posteriormente. O dispositivo não impede a cobrança do ITCMD, não muda os marcos da incidência do ITCMD. Pelo contrário, ele até ajuda o fisco, determinando a intimação da administração tributária do fisco para lançar o imposto, cobrando o tributo normalmente depois. Não há renúncia fiscal, não há nenhum impedimento, nenhum condicionamento da atuação do fisco, nada disso é versado pela lei processual. É uma matéria que está, portanto, totalmente fora do alcance da reserva de lei complementar lá do artigo 146 da Constituição Federal. E, por fim, no que toca ao princípio da isonomia, né? Será que tem violação, tem um privilégio, aqui tem uma desigualdade? O Supremo entendeu que não há violação à isonomia tributária pelos mesmos motivos. A lei não está conferindo isenção, remissão, qualquer espécie de favorecimento tributário
para aquelas pessoas que estão dentro da incidência do 659, parágrafo 2º. O que está havendo é apenas uma diferenciação quanto ao momento da exigência para fins processuais, não de pagamento do tributo em si. Então, ainda que eu quando li, eu falei, pô, acho que o Supremo vai dar esse julgamento aqui, hein? Fiquei um pouco surpreso. Mas a celeridade ganhou, né? O valor celeridade ganhou aqui. Não houve uma quebra substancial da igualdade da isonomia tributária, todo mundo vai pagar tributo do TCMD nos mesmos termos, apenas o mecanismo processual que vai ficar diferente. O Supremo validou, entendeu que isso não está protegido pela isonomia tributária ou que a isonomia tributária não foi violada por aqui. Então, portanto, por unanimidade, a ADI julgada improcedente para declarar a constitucionalidade do dispositivo, né? Lembra do caráter ambivalente da ADI. ADI procedente, dispositivo inconstitucional. ADI improcedente, dispositivo constitucional. É o caráter ambivalente da ADI, tal como na ADC, ação declaratória de constitucionalidade procedente, dispositivo constitucional. Ação declaratória de constitucionalidade improcedente, dispositivo inconstitucional. Por isso que a ADI e a ADC são ações de sinais trocados, né? Então, se a ADI é improcedente, a lei é constitucional. Está afirmada a constitucionalidade aqui. Fica o resumo para vocês. É constitucional e não invade a competência reservada à lei complementar em matéria tributária, nem ofende o princípio da isonomia tributária. Norma que dispensa a comprovação do pagamento do TCMD como condição para a lavatura do formal de partilha ou de elaboração da carta de adjudicação em arrolamento sumário. Ufa! Confesso que eu cansei, mas talvez porque eu estou vindo no clima de festa aqui de casa, né? Por conta do aniversário da filhota aqui. Que não foi hoje, foi ontem. Estou gravando essa aula um dia depois, mas em clima de festa ainda. Pessoal, terminamos mais um informativo aí para vocês, mais um episódio. Quero agradecer a todos que continuam conosco nessa empreitada. Estamos chegando perto do episódio número 100, né? O que vai ser já é uma grande conquista para todos nós, né? Para a Verbo, para mim como professor, para todos vocês, especialmente aqueles que me acompanham desde o começo. E vamos seguindo firmes e fortes, comprometidos com um material diferenciado para você, né? Eu tenho assistido, pessoal, os concorrentes aí, com todo o respeito que eu tenho, eu sei das limitações, às vezes de tempo, que os colegas de outros projetos têm, de outros cursos preparatórios, enfim, sempre de maneira respeitosa e sem falsa modéstia aqui, mas eu creio que o Jurisprudência em Pauta é, de longe, o projeto mais completo de análise de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De longe. Não há nada aberto, gratuito no YouTube que chegue nem perto do que a gente faz aqui no Jurisprudência em Pauta. Quem toca esse projeto com seriedade, assiste, anota, vai para o caderno, vai ter um diferencial positivo nas questões de prova, em todas as matérias. Onde o Supremo chegar com conteúdo, a gente vai chegar com explicação, vai te ajudar em constitucional sempre muito, mas vai também te ajudar em diversas outras matérias que a gente tem que perambular por aqui. Fechado? Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado a todos pelo carinho, pelas mensagens sempre bacanas que vocês deixam por aqui ou pelo Instagram, né? É sempre um alento, é sempre um contentamento ver as palavras de vocês. No final do dia, pessoal, o que importa é saber que a gente está contribuindo para a realização do sonho de tanta gente boa que está aí ralando para o seu futuro, para o futuro da sua família. Eu estive aí, né, há 13, 14 anos, estava eu estudando nessa mesma posição, pensando, né, na qualidade de vida da família que eu sequer havia constituído ainda, né? Então, eu nunca vou perder essa âncora na qualidade, essa âncora no meu compromisso com vocês. Entregar para vocês aquilo que eu, lá atrás, buscava dos professores com os quais eu interagia. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, muita saúde para todos vocês, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.